Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Leonardo e eu estou aqui com mais um programa Recado do Coração de Deus, aqui pela HIT, pela nossa TV, pela internet, no Facebook, no YouTube. Olha, pare tudo que você estiver fazendo, porque é muito importante que você preste atenção no que vamos falar aqui, para que você possa entender a vontade de Deus, para que dúvidas possam ser esclarecidas no seu coração e nada pior do que ter uma dúvida. Então nós devemos buscar constantemente o Senhor para que essas dúvidas elas possam ser superadas. E por falar em dúvida, se você tem um questionamento, uma dúvida e você gostaria de uma resposta à luz da Palavra de Deus, você pode nos encaminhar a sua pergunta para pastoreuquerosaber, tudo junto, @gmail.com. Mande a sua pergunta para esse e-mail, a nossa produção vai receber a sua pergunta e quem sabe ela não pode ser respondida aqui no nosso programa. Apenas lembrando, quando você mandar a sua pergunta, mande também o seu nome e a sua cidade. E hoje eu vou responder aqui a pergunta da Maiara Moriti, aqui do Rio de Janeiro. E a Maiara, ela pergunta o seguinte: como identificar os sinais de Deus antes de tomar uma decisão importante? É claro que quando nós estamos diante de um questionamento, nós temos que compreender que Deus, Ele vai nos ensinando aos poucos. É como uma criança. Dependendo da idade, aquela criança, ela vai aprendendo um conteúdo de acordo com a idade dela. Então, quando estávamos lá na primeira série do ensino fundamental, nós tínhamos um conteúdo que nós seríamos capazes de absorver. Então, na vida cristã é mais ou menos assim. De acordo com a maturidade, de acordo com o crescimento espiritual de uma pessoa, Deus ele vai ali dosando, Deus ele vai ensinando as coisas para que no momento em que a gente se deparar com a dúvida ou com a crise, a gente já saberá o que fazer. Eu quero começar aqui lendo um texto que está em 2 Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, quando Paulo fala aqui de Timóteo, de Escritura, é muito importante a gente entender que a Escritura como um todo, tanto o Antigo Testamento, tanto o Novo Testamento. É importante a gente lembrar que quando esta carta a Timóteo ela é escrita, o Novo Testamento ainda não existe. Então, quando ele fala, toda a Escritura é inspirada por Deus, ele não está nem falando do Novo Testamento, porque, volto a dizer, o Novo Testamento ainda estava acontecendo. Quando Paulo fala de toda a Escritura, ele está falando do quê? Do Antigo Testamento. Então, tanto o Antigo, tanto o Novo, são aptos para ensinar você. Vamos ler de novo aqui o texto? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então a Bíblia, ela é apta para ensinar. Então é como se a cada dia você assistisse uma aula com Deus. A cada dia você vai aprendendo alguma coisa nova. E você vai acumulando esse aprendizado, você vai acumulando este ensino, para que no momento que você tiver que tomar uma decisão importante, né, é o que a Maiara aqui questiona, no momento de tomar uma decisão importante, você já saiba o que fazer. Por quê? Porque você já aprendeu aquilo, você já entendeu como as coisas funcionam. Então, quando você aprende com a Bíblia diariamente, na hora da prova, você vai saber o que fazer.
assim como um estudante na escola. Não adianta ele estudar na véspera da prova. Ele não estudou nada durante os meses, aí chega no dia da prova, agora eu vou estudar. Não é assim. Você vai aprendendo ao longo dos dias, das semanas, dos meses, dos bimestres, e aí quando chega na prova, você já sabe o que fazer, você já sabe o que responder. Por quê? Porque você aprendeu previamente. Na nossa vida com Deus também é assim. Você vai aprendendo a cada dia. Você vai acumulando informações, você vai absorvendo estes ensinamentos. E aí acontece, como diz aqui o texto, no final do versículo 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado. Ou seja, a palavra de Deus, ela vai te preparando para que no momento da prova, no momento da decisão importante, no momento de você fazer uma escolha na sua vida, você já saiba o que fazer. É muito importante também nós entendermos, né, que o silêncio de Deus também é uma resposta. O não também é uma resposta. Às vezes nós queremos que Deus concorde com as nossas expectativas. Nem sempre, na verdade, nós queremos a direção de Deus. Às vezes, o que queremos mesmo é que Deus concorde com a nossa opinião. Nem sempre nós queremos que Deus nos dê a direção. Às vezes, nós queremos é que Deus concorde com uma direção que a gente já tem. E isso não pode ser feito. Às vezes, Deus fala não. Não também é resposta. Às vezes Deus fica em silêncio, o silêncio de Deus também é resposta. E quando Deus faz silêncio, é porque não é momento dele responder, não é momento da gente ouvi-lo sobre determinadas questões. Às vezes não é o tempo. Às vezes a decisão, ela é válida, mas não naquele tempo, não naquela hora, porque diante do Senhor, não basta apenas você fazer o que é certo, mas fazer o que é certo no momento certo. Tem o seu tempo, tem o tempo das coisas e que nós precisamos respeitar. Quero ler aqui Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, um texto que todos nós conhecemos, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então significa dizer que Jesus, que é a palavra, ele sempre tem que ser o teu consultor principal. Guarde isso no seu coração. O teu melhor conselheiro é a palavra, é o Filho, é a Bíblia. Aprenda a cada dia para que no momento da decisão importante você já saiba o que fazer. Vamos orar? Pai amado, é no nome do Senhor Jesus que nós nos colocamos diante de Ti em oração para agradecer a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, Pai, pela vida de todas essas pessoas que a cada dia têm aprendido com a Tua palavra. Amém e graças a Deus. Eu me despeço aqui, um forte abraço a todos vocês e na próxima semana eu volto com mais um programa Recado do Coração. Até lá. A Igreja Internacional da Graça de Deus, em Copacabana, sob a liderança do pastor Leonardo Silva, convida você a participar de uma de suas reuniões. Segunda da Prosperidade, às 19 horas. Quarta da Família, às 7, 9, 18 e às 19h30. Sexta de Cura e Libertação, às 7, 9, 18 e às 19h30. Domingo de Louvor e Adoração, às 7, 9h30 e às 18 horas. A Igreja da Graça de Copacabana fica na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, número 1241, Galeria Atlântica. Venha e traga sua família.